Olá, então hoje eu trago aqui para vocês os recebidos do mês de junho de 2024. Eu comprei vários livros na Amazon e eu quero mostrar todos eles, porque um deles será o grande escolhido para que a gente faça a leitura no mês de julho. E não esqueçam que eu ainda vou trazer a resenha para vocês do livro que foi lido no mês de junho, que é Jane Eyre, de Charlotte Brontë. Este livro ainda vou fazer a resenha, ainda não fiz. Mas antes mesmo de trazer a resenha para vocês, eu trago os livros que eu comprei para escolher dentre eles o meu preferido para fazer a leitura em julho e trazer no final do mês de julho a resenha dele. O primeiro deles é O Grande Gatsby, do nosso escritor americano Scott Fitzgerald. Fitzgerald foi romancista, ensaísta e contista, conhecido por falar sobre as extravagâncias da era do jazz. Durante a sua vida, Fitzgerald escreveu 4 romances, 4 coleções de histórias e 164 contos. Ele alcançou bastante sucesso, mas ele ficou bem aclamado pela crítica somente depois da sua morte. Este foi um romance que foi publicado pela primeira vez em 1925. Essa história se passa na cidade de Nova York e também em Long Island. E é uma crítica ao sonho americano. Esse romance relata o caos que foi a Primeira Guerra Mundial. E faz muito tempo que eu tenho vontade de ler, sabe? De verdade. Havia gente dançando na plataforma no jardim. Velhotes empurrando jovens, moças para trás em eternos círculos sem nenhuma graça. Casais desdenhosos se abraçando tortuosa e elegantemente, mantendo-se nos cantos, e um número grande de solteironas dançando sozinhas ou aliviando a orquestra por um tempo do peso do banjo ou da bateria. Eu tava louca para ler esse livro, então, enfim, cá está ele. O outro livro é o preferido da minha avó. Eu esqueci até de abrir o Grande Gatsby. Minha avó amava Tolstói, em especial Ana Karenina. Tolstói foi um escritor russo e é um dos que eu mais amo ler. Guerra e Paz e também Ana Karenina são conhecidos romances de ficção realista. Ana Karenina, em especial, começou com publicações em uma revista e depois ele virou, então, uma publicação em um romance. E a primeira edição dele foi publicada em 1877. Essa é uma das obras mais famosas dentro do realismo literário. Esta obra é considerada um dos maiores romances já escritos. E talvez esse aqui tá bem cotado para ser o nosso calhamaço para julho. Toda a diversidade, todo o encanto, toda a beleza da vida é feita de sombra e de luz. Escreve Lev Tolstói. Publicado originalmente em forma de fascículos, como eu falei para vocês, numa revista, antes de finalmente ganhar corpo de livro, Ana Karenina continua a causar espanto. Como pode uma obra de arte se parecer tanto com a vida? Com absoluta maestria, Tolstói conduz o leitor por um salão repleto de música, perfumes e vestidos de renda, num ambiente de imagens vívidas e quase palpáveis, que tem como plano de fundo a Rússia czarista. Eu estou enlouquecida para ler esse livro, eu acho que tá bem cotado. Vou falar agora sobre E o Vento Levou o Socorro. Gente, quando eu vi que eu fiz essa compra, que eu gosto muito dessa editora Príncipes, mas ela tem uma grande questão, ela é maravilhosa, os livros, na sua grande maioria, se não quase todos, são textos integrais, mas existem alguns, e este é o caso, que é adaptado. E aí que eu fiquei bem doida, porque só em pensar que ele não tá todo aqui, já me dá uma coisa, porque eu gosto de saber a história com seus mínimos detalhes, mas é um calhamaço também, porque digamos que quando passa lá das 500 páginas, eu já considero calhamaço. Imagina só o livro, o texto integral de uma outra editora. Muito mais que isso deve ser, mas enfim, eu vou ler igual, porque já que comprei, mas pode ter certeza que num momento desses eu vou comprar de alguma outra editora o livro, então, com texto integral, para saber até as diferenças, para poder dizer para vocês. Pois então, E o Vento Levou, da Margaret Mitchell, ele virou filme há muitos anos atrás, que foi estrelado pela atriz Scarlett O'Hara,
Essa trama se desenrolou no sul dos Estados Unidos e teve como pano de fundo a Guerra da Secessão. Desculpa que eu falei que era estrelado por Scarlett O'Hara, não, Scarlett O'Hara é a personagem principal. Ele foi estrelado, na verdade, por Vivien Leigh, foi ela que fez a personagem Scarlett. Ele contou a história de uma menina que era filha de um latifundiário da Geórgia durante o período pré-contemporâneo e pós-guerra civil dos Estados Unidos. Quase que eu me esqueço também, um filme estrelado por Clark Gable. Mitchell começou a escrever este livro em 1926, enquanto se resguardava de alguns problemas de saúde. E esse processo de escrita durou quase 10 anos, até 1935. Ele rapidamente entrou para a lista dos livros mais vendidos. E um pouquinho depois, já em 1939, já foi lançada a longa-metragem, que foi baseada no livro. E agora vem a grande notícia. Margaret Mitchell escreveu apenas um livro. Este foi seu único romance. Parece que eu falei muito mais sobre o filme, né? É que esse é um filme maravilhoso e eu adoro. Enfim, temos aí mais um Quem Sabe. Agora eu quero mostrar esse livro aqui pra vocês, que eu tenho paixão por ele. Salem, uma história de vampiro contada por Stephen King. Stephen King é um escritor de terror, ficção sobrenatural, suspense, ficção científica e fantasia. Ele teve seus livros publicados em mais de 40 países e é conhecido como o autor mais traduzido do mundo. Muitas de suas obras foram adaptadas em filmes, minisséries, séries de televisão e quadrinhos. Ele já publicou 60 romances e já escreveu cerca de 200 contos. Embora ele se destaque na literatura de terror, que são os livros mais conhecidos dele, ele também escreveu outros gêneros. O Salem, então, foi o segundo livro escrito por Stephen King. Stephen King, então, conta a história de um escritor chamado Ben, que retorna à cidade onde ele viveu dos 5 aos 9 anos para descobrir sobre a seguinte situação. Moradores daquela cidade estão se transformando em vampiros. Então, esse é um dos cotados também para leitura no mês de julho. Vou falar agora rapidamente sobre esse livro aqui, que é o volume número 2 de contos de Edgar Allan Poe, que é um escritor americano que escreveu somente contos na vida dele. E esse aqui é o segundo volume, eu já tinha o primeiro, já mostrei pra vocês aqui no canal. E esse aqui é o segundo, que eu estava com muita vontade. Esse aqui tem contos como Retrato Oval, O Anjo do Bizarro, uma história extravagante, Uma Descida no Maelstrom, A Caixa de Oblonga, Annabel Lee. Esse daqui também é cotado pra gente fazer a leitura de contos e fazer as resenhas de contos. E agora vem por último, meu Deus do céu, Cartas de Jane Austen. Eu tava horas com vontade de comprar esse livro. Está numa promoção maravilhosa na Amazon. Aliás, eu queria dizer pra vocês que eu vou colocar aqui na descrição todos os livros que eu estou trazendo, mostrando pra vocês aqui. Se vocês comprarem esses livros através do link que eu vou disponibilizar, vocês vão estar ajudando o canal e desde já agradeço de coração. Vamos falar então sobre Cartas de Jane Austen. Jane Austen foi uma escritora inglesa. Ela era de uma família pertencente à nobreza agrária. Então todos os contextos que envolviam os seus livros eram provenientes desse meio em que ela vivia. Ela nasceu ainda no século XVIII, em 1775. E foi uma das 7 filhas do reverendo George Austen. Ela escreveu romances como Emma, Orgulho e Preconceito, Razão e Sensibilidade, que inclusive todos viraram filmes. Em especial, este livro contém um tesouro literário. São cartas sobreviventes escritas de 1796 a 1817, alguns meses antes da morte da Jane Austen. Nestas cartas, vocês vão poder encontrar a presença de traços bem característicos da Jane, que são o humor e a ironia. Então, estes são os recebidos do mês de junho, comprados todos na Amazon. E um deles vai ser o escolhido para ser a leitura do mês de julho, para ser feita a nossa resenha de julho. Mas eu digo que talvez eu leia mais de um nesse mês, mas apenas um deles que vai ser resenhado. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi com bastante carinho que eu fiz esse vídeo. E eu convido vocês a darem um pulinho aqui embaixo na descrição desse vídeo,
onde vocês vão encontrar os links de todos eles para fazerem compras pela Amazon. E se vocês usarem esse link, vocês vão estar ajudando este canal a crescer. Espero que tenham gostado, um beijo no coração e até o próximo vídeo.